Ei, Dri! Que delícia estar aqui. Bom demais, Bom amiga. demais. Grata pela oportunidade, Leandro. Bom demais. Nada. É um prazer, Vários é um prazer. espaços, né, Leandro? A gente convive agora ao vivo aqui, é bem mais gostoso, né? Verdade, verdade. Tive o prazer de trabalhar com a Adri, de aprender muito com ela na Escola de Saúde Pública, quando estava começando no Estado. Até fazer uma confidência que a minha admiração pela Adriana começou antes de eu conhecê-la. A Escola de Saúde tinha uma newsletter online fenomenal, enviada mensalmente. Isso a gente está falando em 2007. Ela era enviada semanalmente para 27 mil cadastrados. Não era spam não, galera. Era o pessoal que pedia para receber a newsletter. E eu estava em Valadares, e fiz o cadastro lá e recebi, fiquei. Aí mandei um e-mail sem pretensão nenhuma, mandei um e-mail. De ano tal, lembra disso, Dri? Aí chega em 2008, tem a oportunidade de trabalhar com a Adriana. Então, assim, muito bacana, muito bom. A história aqui na comunicação em saúde é, é muito, é muito grande, né, Dri? Muito bons tempos, né, Leandro? Foram tempos assim, de muito aprendizado. E olha que é o que você falou. A gente realizava certas coisas, isso em 2006. É muito tempo. E a gente já fazia esse trabalho assim. Tem o design, o Fred, que assim, foi um primor para que isso pudesse acontecer. Então, muita gente boa que trabalhou ali na época. Bacana demais. Bacana. E a Adri, ela tem coração grande e está compartilhando com a gente no livro que ela acabou de lançar, Comunicação e Saúde na Prática, algumas dessas experiências enriquecedoras em comunicação pública em saúde, né? E esse ano a gente tem Conferência Nacional de Saúde e a comunicação está aí com um papel mega estratégico para a gente debater, né, a questão da participação da população, do relacionamento dos órgãos públicos e governamentais com os usuários do SUS. O SUS é universal, todo mundo é usuário do SUS, gente. Quando você está almoçando, você está almoçando ali em segurança, porque a vigilância sanitária passou ali e falou que está bacana. Então, assim, todo mundo No no SUS. aeroporto, mesma coisa, né, Leandro? Exato. Quem está no aeroporto também está usando o SUS. Todo mundo. Vai viajar de primeira classe, bonito na fila, entendeu? Usuário do SUS, sim. Então essa questão que a gente fala, e a Conferência Nacional de Saúde é estratégica para isso. Vários colegas do Brasil inteiro, né, estamos discutindo isso, né, Adri, sobre a Conferência Nacional Livre E a de Comunicação. A comunicação está em alta, né, Leandro? Está todo mundo envolvido, os profissionais da saúde estão bem querendo essa união, acho isso muito bacana, bacana mesmo. Não, muito... e a comunicação, ela tem uma coisa, né, Adri? Deu certo, é porque todo mundo foi perfeito. Agora, se deu um pepino, a culpa é da comunicação, né? Tudo é comunicação. Exato. Então, a gente, com essa questão da desinformação, do encontro de conflitos de informações, né? Então, como que a gente trabalha isso, a estrutura das assessorias de comunicação, né, Adri? Adriana e eu, a gente tem um projeto de um livro, né, Adri? Será que vale a pena a gente falar sobre... Depois a gente conta. Como é que fala? Quem tiver muito interesse. Mas é algo que vai ser muito produtivo para quem trabalha em assessorias governamentais.
Vou dar uma dica, tá, pessoal? Só uma pequena dica. Tem uma peça que é um sucesso, sucesso na campanha de popularização do teatro, que fala de festa, buffet escasso, né? E que tem a ver com essa produção que a gente tem. O pessoal vai ficar curioso. É bom que vai vender muito, Leandro. Rodrigo, mas fala um pouco do livro, como que é o livro? Eu tive o prazer de ler, né, em primeira mão. Assinou o prefácio, fez o prefácio maravilhosamente. Não sei se eu merecia tanto daquele prefácio que você fez. Maravilhoso. Espetacular, espetacular o livro. E fala um pouquinho para a gente, Dri, como que é sobre o livro, um pouco sobre as experiências, né, que às vezes parecem tão contemporâneas, né? Por exemplo, o canal de saúde, né? Saudadezinha. Pois é, então assim, sobre essas questões abordadas no livro. Sim. O livro, ele é uma combinação de teoria e prática. A prática na saúde. Não tem como falar de saúde sem entender o prático e também as teorias, principalmente aquelas relacionadas ao comportamento humano. Então, eu traço essas minhas experiências práticas e as minhas experiências acadêmicas também. Eu fiz a pós-graduação, foi a primeira turma de comunicação e saúde pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de estar estudando, graças ao diretor da época da Escola de Saúde Pública, que me incentivou muito a estar fazendo esse curso, porque ele falou assim, não, para trabalhar no SUS tem que entender o SUS. Vai estudar. E eu fui. E foi uma experiência muito bacana entender que muita gente trabalha a favor do SUS. Muita gente está nessa luta, Leandro. Nós estamos aqui e essa luta já é antiga, né? E a gente que gosta dessa área de comunicação, a gente fica muito... Eu fiquei muito empolgada com esse universo todo. Conhecer o SUS, sabe, nas veias, assim, essa capilaridade, até onde o SUS atinge, quais são as carências do SUS, o que um imaginário da maioria das pessoas, o SUS é fila e continua sendo esse imaginário. Então, as pessoas às vezes falam, SUS é para pobre. Você mesmo falou, não é para pobre. Você vai para o aeroporto, pega um avião bacana, você também está usando o SUS, você tem a vacinação, puxa, isso aí é uma coisa agora, né? Se não tiver essa vacinação, é pelo SUS. Então, a gente tem às vezes, uma ideia errônea com relação ao SUS. Então, eu fui entender isso e aí passei por alguns órgãos do governo, que foi a Escola de Saúde Pública, que foi um projeto muito bacana. Na época, a escola era ligada à FUNED. Era um outro modelo de negócio. A FUNED, um laboratório de medicamentos. E a escola para capacitação e qualificação do profissional da saúde. Então, a comunicação ali foi super importante. E teve esse entendimento do diretor, porque a gente estava passando pelo processo de estar desligando lá da FUNED. E toda vez que a gente desliga de alguma coisa, causa dor, né, Leandro? Então, não foi um movimento tão fácil assim, não. Mas foi possível. Só pelo pacto, né? Justamente. Mesmo porque a FUNED é um grande laboratório e a gente tem todo o orgulho da FUNED, né? Mas a escola também precisava de bater asas e voar. Então, o papel da comunicação ali foi muito importante. O Canal Minas Saúde é um projeto que eu tenho assim, o maior carinho, porque foi um projeto multimídia. Então, você tinha a capacitação pelo EAD, pela educação à distância, você tinha televisão, você tinha podcast, podcast lá atrás. Você tinha podcast, você tinha ao vivo, pelo streaming no site. Era um projeto delicioso, maravilhoso, com uma equipe maravilhosa de produção de vídeo, nas redes sociais. Então, foi alguma coisa muito interessante. E também o blog,
Saúde do Meio, era uma parceria com o UAI, e que eu tive a oportunidade de estar mais próxima dos médicos, dos profissionais de saúde, entender um pouco o que é a saúde do outro lado, do lado mais privado, vamos dizer assim. E aí eu fui costurando tudo isso com as minhas inquietações também, que você sabe muito bem, que é em relação à linguagem positiva, à linguagem assertiva, à linguagem não violenta. Por que a linguagem não violenta não é o politicamente correto? As pessoas têm que entender que a palavra, isso está na Bíblia, né, Leandro? A palavra, ela impacta. A gente nasceu por uma palavra de Deus, não foi? Então, assim, a palavra ela tem uma força muito grande. E quando a gente muda essa chave, alguma coisa muda também. Então, é uma reunião de tudo isso. Perfeito, gente. Mega recomendo. Está disponível na Amazon, não é? Está na Amazon. É só clicar lá, Comunicação em Saúde na Prática. Agora, eu aqui vou fazer umas perguntinhas para você, Leandro. Você acha que você vai passar? Agora eu vou mudar. Você acha que eu vou perder essa oportunidade, Leandro? Jornalista é jornalista. É amiga, mas não jornalista. Eu quero saber de você, Leandro. Você é uma pessoa que está na parte prática e na parte teórica também. Você é doutor em administração, trabalha na área da saúde, é um jornalista extremamente competente. E aí a gente está aí com a conferência batendo a porta, tantos questionamentos com relação assim, qual que é o papel de uma assessoria de comunicação em saúde pública? Até mesmo para evitar os equívocos, por exemplo, do passado em relação à dengue, os equívocos do presente com relação à Covid. O que está faltando, Leandro? Bate essa bola aí. A pergunta do milhão. Vamos agradecer todo mundo. A bola é sua agora, Tafarel. Sai que é sua, Tafarel. Pessoal, pois é, Dri. O que está faltando na comunicação pública, né? Na comunicação em saúde de uma forma específica. Primeira coisa que, assim, é um problema complexo. Então, o problema complexo tem várias coisas, né? Várias coisas faltando. Né? Então, assim, desde uma visão estratégica da comunicação por parte, né? Nós não vamos generalizar aqui, mas por parte da alta gestão, né? Que muitas vezes vê as assessorias de comunicação ainda com aqueles papéis do início do século, né? Vamos fazer um release, vamos fazer um cartaz. Eu sempre conto esse caso que eu acho hilário, o caso do cartaz da dengue, né? Não, conta. Você tem que contar. Essa é muito boa. Que, assim, é fundamental. A primeira coisa, qualquer assessoria de comunicação, é você conhecer o seu público. É você conhecer com quem você está conversando, quem você está dialogando, quais são os desejos, quais são as chamadas, né, dores, né, desse público, as características, onde que ele está. E hoje a gente tem uma tecnologia fantástica para fazer sobre isso, né, que pode ser utilizada, por exemplo, na internet em tempo real, para saber quais são as demandas e por geolocalização, que é uma coisa construtiva, não é uma coisa de censura, né? Mas as estruturas das assessorias de comunicação, né? Elas merecem um maior investimento. A postura relacional, né? A Associação Brasileira de Comunicação Pública fala muito isso, dos 12 princípios do diálogo, né? E para isso eu vou exemplificar com o famoso caso do cartaz da dengue. Tem que ficar na história. Vamos escrever sobre ele. O nosso livro. Exatamente. Entrei novato na comunicação pública em 2007, fevereiro de 2007, na Regional
Saúde de Governador Valadares. Um beijo, pessoal do GV, que eu admiro muito, que me ensinou demais. Obrigado aí pela paciência, gente. E um dia, a regional era responsável por 53 municípios, né, no leste mineiro. Um dia, estava trabalhando no município da regional e parei lá num posto de saúde e um senhor se aproximou de mim, assim, com todo o bom coração do mundo e me chamou e falou assim: moço, posso falar uma coisa? Claro, vamos conversar, o que o senhor deseja? Moço, esse negócio de dengue, esse negócio não existe não. Esse negócio é coisa do governo para tirar dinheiro da gente. Eu quis saber do ponto de vista dele, né? Ao invés de ter aquela postura, não, tal, vamos escutar. Assim, por que o senhor acha que a dengue não existe? Moço, olha o tamanho desse cartaz. Olha o tamanho desse mosquito. Você já viu um mosquito desse tamanho? Ô, Leandro, você tocou eu vou colocar um parênteses aí na sua fala, se me permita. Você está contando um caso que ilustra muito. A gente acha engraçado, e é engraçado realmente. Eu não consigo nem lembrar desse caso, porque já virou, né, o caso. Mas significa que, será que nós estamos trabalhando a comunicação em saúde de forma regional? Nosso estado é muito grande. Nós temos uma população mais sertaneja, do interior, que vai olhar aquele mosquitão e vai falar assim, não, isso é coisa, sei lá, do capeta, qualquer coisa. Aquele mosquito parece com todo mundo, menos com o mosquito. E parece uma coisa, uma bobagem, mas isso é uma falha dentro da comunicação. Então, assim, a comunicação em saúde, ela está muito ligada também à educação em saúde. Os dois, comunicação e educação. Não dá para fazer só comunicação em saúde. Não, é comunicação e educação. O que você acha, Leandro? O que você coloca nesse caldo aí para a gente debater? Eu acho que é isso mesmo, Adri. Aqui, só abrir um parênteses, a Cris, que trabalha lá, está aqui na live também. Cris, um abraço, parceirona também. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar vários lados. A gente tem um lado emergencial, de estruturação da comunicação, de ampliação de ferramentas na comunicação, os desafios contemporâneos que são colocados, que a gente precisa disso para onde? Para jogar o mesmo jogo, né? Porque é como se o pessoal estivesse correndo de Fórmula 1 e a gente lá com o Fuscão preto da música, né? Então a gente tem que correr atrás, né? Disso, assim. E um projeto a longo prazo, que é o da educação mesmo, sabe? E aí entra a complexidade da saúde, né, André? Que a saúde ela não faz nada sozinha, né? Hoje, o OneDrive me lembrou que hoje foi o dia que eu tirei a foto, que eu fotografei a chegada das vacinas pediátricas em Minas. Que bom. Fiquei extremamente feliz e extremamente tranquilo também, né, enquanto pai, né? E aí a gente vê isso, a gente vê, olha, a educação, participar com a saúde, né? Os movimentos sociais também têm que estar bem presentes, né, Leandro? A comunicação e a mobilização social. Não se faz comunicação só com profissionais ali, profissionais que eu falo, aqueles profissionais acadêmicos, né, que tem o título lá de alguma coisa nesse sentido. Às vezes, os mobilizadores que estão nos locais, eles conseguem enxergar aquilo que, às vezes, a gente, dentro de uma assessoria muito ali, com aqueles problemas que você mesmo mencionou, os emergenciais, aquilo que a gente vai ter que dar conta, e tem que dar conta mesmo daquilo ali, mas você pensar a questão da mobilização social, que é tão importante para integrar o Estado, para integrar o país.
E a comunicação, ela é fundamental aí, ela é extremamente importante. Enxergar a comunicação, enxergar as novas tecnologias em favor, em prol da população, da comunicação, esse fortalecimento que parte do micro para o macro. É daquilo que está mais emergencial, gerencial, daquilo que você está com a mobilização social. As pessoas enxergando o mosquitão lá, que não é aquele mosquitão, que não parece com o mosquitão que mora aqui, que está me picando. Isso é importante a gente entender. A comunicação não só estrutural ali, dentro de uma assessoria mais rígida, mas que é necessária, mas com a mobilização dentro do Estado, do interior do Estado. O interior precisa disso, né, Leandro? Desse fortalecimento da comunicação. Pois é, quando você fala tão brilhantemente da regionalização, Bri, é isso. Às vezes, eu percebo que isso é de todo órgão que fica na capital, seja a capital do Estado ou capital federal, às vezes tem uma visão parcial da questão, né? Porque não é Zona Sul de BH, não é cidade administrativa, não é Brasília, entendeu? O Brasil tem 5.565 municípios. Minas Gerais é 853. Muita coisa. Então, muita coisa. Então, assim, o carro de som pode favorecer a comunicação. A gente trabalhou durante algum tempo, né? Hoje são influencers, mas os mobilizadores da igreja, das escolas, né? Eu venho, minha primeira oportunidade na comunicação foi numa rádio comunitária, em que... Tão importante esse fortalecimento das rádios comunitárias, né, Leandro? Em prol da saúde. E isso traz uma outra questão. Aqui estão falando assim, da prática integrativa, né? Um olhar mais sério para outras formas de medicina. Sim, eu brinco que a modernidade é líquida. Só que as organizações são pensadas em caixas. Então, é claro que cada trabalho tem uma especificidade. Claro, mas a gente derreter essas paredes das áreas de trabalho, de conhecimento, é essencial, para como que a gente vai trabalhar a comunicação de saúde sem saber se relacionar com o usuário, com a chefia, a questão administrativa, né? E essa questão que você tão brilhantemente põe da participação participação popular, participação dos conselhos, participação alternativa, é muito importante para a gente pensar também que há uma certa prepotência, a meu ver, dos órgãos oficiais que esperam que a população se manifeste apenas nos veículos oficiais, no site, no Facebook, no Instagram das organizações. Não, a população ela participa desabafando dentro das próprias mídias sociais. Tem um caso, Dri, que para mim é emblemático assim, da importância do uso da tecnologia para favorecer essa participação. Isso aconteceu no início do século nos Estados Unidos. Uma determinada cidade tinha muita busca no Google sobre determinadas palavras-chave em uma cidade. E aí, o que eles fizeram? Aquele negócio, nuvem de tags, né? Que fica aparecendo aquela palavra por assim, aquele palavrão, né? E aí, o que eles fizeram? Que essas palavras têm uma relação? Aí fizeram cruzamento de palavras. Olha, isso aqui é sintoma de salmonela. E aí colocaram uma equipe do Ministério da Saúde para ver a questão da salmonela. É usar, então, Leandro, a gente precisa se apropriar, sabe, dessas tecnologias maravilhosas que possibilitam a gente a entender quem é o
Todos nós somos usuários do SUS, mas as demandas são diferentes. Cada região tem a sua demanda, cada região uns são doenças mais crônicas, aqui em Minas Gerais tem uma região que a população envelhece mais rápido, né? Você tem ali Viçosa, em volta de Viçosa, a população é uma população mais velha aqui do estado, ou seja, são outras demandas, né? Então, a gente entender essas pessoas utilizando as redes sociais também, entendendo essa linguagem nova. E você estava falando dos os novos mobilizadores sociais, que são os influencers. Isso é tão importante porque alcança a linguagem. Eu fiz um trabalho na Ultramig com os próprios alunos falando sobre, chamando para os cursos, conversando. Deu mais ibope do que aquilo que era oficial. Por quê? Porque a linguagem se aproxima. E a gente tem que fazer esse mapeamento, Leandro. Quem são os influencers aqui de Minas que falam de saúde? Quem são os nossos novos mobilizadores? Às vezes os mobilizadores não são mais aqueles antes, né? Que ficava caminhando lá, sol quente, na comunidade, na região, perguntando o que está precisando, o que está deixando de precisar, se o posto está atendendo. As demandas estão aparecendo, é o que você falou, nas redes sociais, no YouTube, com os influencers. A gente precisa fazer esse mapeamento dessas pessoas que podem estar... Porque o comunicador não é só eu e você que temos diplominha, não. O comunicador são essas pessoas também. E as pessoas que precisam também de um olhar atento, porque aí a gente pode também cair como é que fala? Numa casca de banana, que são as questões das notícias falsas, que é outra coisa que a conferência vai falar muito, né? Das notícias falsas, os fake news. E na saúde tem muito fake news, muito fake news. Em algumas áreas da saúde, mais ainda. Câncer, por exemplo, quantas informações equivocadas com relação ao câncer, que ao invés de ajudar, amedronta a pessoa. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer, né, Leandro? É uma coisa demais. Por exemplo, a nossa audiência aqui está tão qualificada que uma das pessoas que está aqui é o Danilo, que eu tive o prazer de compartilhar a sala de aula com ele, né, na especialização da PUC, Comunicação Fundamental. Ele é um profissional que trabalha exatamente com influência em saúde. Que ótimo. E sem enriquecedores. A gente não pode esquecer essas pessoas. São os novos mobilizadores sociais, são eles. Só que eles precisam de um cuidado, um carinho melhor com eles. Porque eles estão ali tentando ajudar, mas eles precisam também de um certo... Eu tenho um pouco de medo, sabe, Leandro? Eu acho que essas pessoas são muito... Por isso que assim, eu tenho uns projetos de estar trabalhando com essas pessoas, sabe? De oficinas, passando conhecimento, mostrando para essas pessoas, sabe? Essas pessoas que têm muita vontade, mas às vezes têm pouca informação específica, né? Sabe a arte de comunicar, sabe a arte de se mobilizar, mas às vezes tem pouco conhecimento técnico, que pode ser a casca da banana, pode ser o calcanhar de Aquiles dentro da saúde institucionalizada. Exatamente, Idri. Idri, um tema que me é muito caro e que eu acho que, assim, para todos os comunicadores e para a população em geral, essa questão de fake news, né? Primeiro, que, assim, tem coisas que são claramente fake news. Ah, Adri, eu estava indo para a cidade administrativa e aí uma vaca alada me ultrapassou na linha verde. Não, isso é fake news, né? O Google fez uma parceria muito legal com o Hospital Albert Einstein, em que, em determinado período, para exatamente combater as fake news técnicas, os textos que mais se aproximassem das informações contidas nos textos do Albert Einstein, eles ficariam em destaque no Google. Olha que legal. É uma estratégia fantástica de comunicação. Fantástico isso. Para mim, nota 1000. Pois né? É criar, não coibir, censurar, calar essas pessoas. Não é legal isso. Isso é censura, isso não, sabe? Mas perceber e valorizar aquelas pessoas que querem comunicar a saúde. Idoso que quer falar para o seu próprio
seu próprio público, né? Para as pessoas acima de 60 anos. Uma adolescente que quer falar sobre problemas da sexualidade com as adolescentes. Não quer gente velha falando com elas, não. Quer gente da mesma idade, quer conversar, entendeu? Então, essa forma de mobilizar, a gente tem que aproveitar essas pessoas, valorizar essas pessoas para estar comunicando saúde. Né? Às vezes, o órgão oficial, ele tem uma linguagem por si só, é uma linguagem mais institucional, né? O nome já está dizendo, né? É institucionalizada. Mas a gente sabe que a comunicação em saúde tem a parte institucionalizada, que é necessária, precisa, mas tem a parte que precisa dessa leveza. Não pode chegar lá, gente, agora nós vamos conversar sobre sexualidade. Não pode isso, não pode aquilo. Não, não, não. Cala aí, calma. Eu falo muito isso, sabe, Leandro? Inclusive no livro. Esse acolhimento e urbanização não é dizer não fume, não use máscara. Você tem que mostrar primeiro por que a máscara é importante, por que você não está usando? Essa pergunta é o acolhimento. E não assim, você não pode fumar porque vai ter problema respiratório. A pergunta é o inverso. Por que você está fumando, sabendo que causa problemas respiratórios? Então, a comunicação, ela precisa dessa leveza na área da comunicação, em saúde e mobilização, além da institucionalidade, que a gente já sabe que é importante, é necessária, senão vira bagunça também, né? Usar menos o imperativo, né? Use máscara, vizinha, use não sei o quê. Tem tanta coisa já que manda na gente que se até o cartaz ali estiver mandando... Não vou fazer, não. Você não manda em mim. Exatamente. O GPS manda na gente, né? Então, assim, tudo. Então, assim, essa leveza na comunicação, ela é realmente fundamental, sabe? Ela é realmente fundamental. É uma comunicação dialógica, né? E que, quando minha preocupação muito grande com a questão da desinformação e da fake news, é porque na minha percepção, muitas vezes a gente parte do princípio que a pessoa quer promover uma fake news, quer promover uma desinformação. Isso, por um ponto importante, claramente. Como se a gente fosse o país com o maior IDH do mundo, com o maior nível de informação básica do mundo. Então, assim, o mundo todo tem crendices, tem questões culturais. Para você melhorar, você tem que fazer isso com aquilo outro. A pessoa não quer que a mãe que faz isso, não quer que o filho morra. Ela aprendeu daquela forma. Então, dialogar, escutar o outro. Exato. Qual que é a lógica disso? De onde que está vindo essa lógica? De onde está vindo esse pensamento? Isso é fundamental. Então, assim, porque senão a gente cai na questão da censura. Isso. Uhum. E aí a gente cai assim, o que é diálogo, né? São dois pensamentos. Então, assim, essa conversa ela é fundamental, porque o Einstein ele faz isso com coisas técnicas. Mas se a gente faz isso com jornalismo, já dizia Nietzsche, né? Não existe o fato, existem versões do fato. Verdade. Então, assim, é de onde você vê, né? E na saúde, quando a gente, de repente, entra com um discurso de descrédito, isso. Uhum. Uma resistência tão grande. Muito grande. É a questão do que a gente ainda cultua, né? É a autoridade. A autoridade é aquela que manda e você obedece. Só que a gente está numa cultura digital. Eu falo o seguinte, que antigamente era muito assimétrica a relação médico-paciente. O médico estava aqui, o paciente estava aqui. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer o outro. O outro está assim, ok, não quer morrer, não. Hoje, com as tecnologias, você tem muita informação.
Tá, você tem muita informação que é lixo? Sim, isso sempre aconteceu. Hoje em dia é mais visível porque a gente está o tempo todo online. Agora, entender a cultura popular, não é chegar e não pode, não é assim, assim você vai. E outra coisa que eu percebo, Leandro, às vezes na linguagem relacionada à saúde, é a punição, sabe? Vigiar e punir. Eu estou te vigiando e estou te punindo. Você não está usando máscara, não? Eu vou te tacar a cara aqui nas redes sociais, botar todo mundo aqui, pegar com um tapa aqui fora. Que isso, cara? Isso não é comunicação e saúde, não. Isso é terror. Não pode ser dessa forma. A gente tem que encontrar soluções. A gente tem que fazer um movimento que não é um movimento que é um movimento que já está se fazendo há muito tempo, que às vezes a gente olha em certos períodos da história do SUS, que isso dá sabe, parece que vai por retrocesso, sabe? A gente tem que saber essa questão de como comunicar saúde. Não é no terror, sabe? Não é na paulada, eu vou te expor porque você está fazendo uma coisa errada, sabe? A gente dá para ser assim, uma guerra, não é assim. Eu acho assim, Leandro, não sei. É a minha formação enquanto comunicóloga da saúde, é você entender que o processo porque na área da saúde, principalmente com esse conceito ampliado de saúde, que é o conceito do bem-estar, você se sentir oprimido é a pior coisa que você está fazendo, em termos de estratégia. E o Luiz colocou isso no chat aqui, que às vezes a publicidade ela é muito punitiva, ela é muito... E eu acho que é muito interessante isso também, a gente pensar, porque as pessoas dão tanto poder à comunicação, né? Efeito bala. Você viu uma propaganda, você vai consumir aquele produto. E isso, a princípio, é tão fácil de a gente aceitar, mas as pessoas, elas são atores da própria vida. Né? Então, assim... cuidado, né? A gente é um ser complexo, né, Leandro? A gente tem vários corpos, né? A gente tem um corpo físico, biológico, emocional, psíquico, comportamental. Outra coisa que a gente precisa entender dentro da saúde, e quem trabalha com comunicação e saúde precisa entender também, que é a ciência do comportamento humano. A gente não consegue fazer uma propaganda de promoção à saúde sem entender o comportamento humano. Não é só as técnicas de publicidade que vai alcançar o alvo que você está querendo. Você tem que ter um entendimento de comportamento humano e não de linguagem de persuadir a pessoa, de obrigar a pessoa a fazer aquela coisa. Você tem que entender o comportamento. Hoje em dia, cada vez mais, o profissional da saúde precisa desse entendimento. Nós temos as tecnologias ali diminuindo o diagnóstico, você tem o diagnóstico mais rápido, você consegue pegar um medicamento e ver se esse medicamento teve alta rejeição, se é um bom medicamento. A gente tem tudo isso à nossa disposição. Só que está faltando o entendimento do comportamento humano. Nós somos seres complexos. Né? É o que você tinha falado, nós somos seres complexos até demais, né? Exatamente. O que eu brinquei essa semana, eu não sei com quem, eu falei assim, gente, nós somos tão complexos, a gente pensa assim, não, é fácil de entender o outro, né? Mas na psicanálise, né, no Freud, a gente tem o id, que manda a gente fazer o que a gente tem que fazer por impulso. A gente tem o superego, falando assim, não, você não vai fazer isso não, porque isso não é admissível. E né, a gente tem o id, o superego e o ego, que acaba sendo meio que resultante disso. A Poliana Nazar, que está vendo a gente aqui, que é psicóloga, ela conhece isso. Então, isso é uma pessoa. Então, assim, uma das coisas que eu defendo, Adri, é que, assim, quando eu falo do uso de tecnologias inteligentes, inteligência artificial, gestão orientada por dados, é isso. Porque, por exemplo, hoje nós podemos ter ferramentas que mostram, por exemplo,
tal campanha de doação de sangue atingiu tal público e teve tal resultado. Perfeito. Então, por que não utilizar? Se eu tenho a possibilidade de utilizar isso, por exemplo, isso pode chegar a um nível muito, muito bacana de falar assim, ó, quando eu fizer doação do sangue O negativo, eu vou fazer uma campanha focada para tal público, em tal lugar, com tal faixa etária. É isso que é a regionalização. Você imagina, por exemplo, olha, nós estamos tendo muito problema de intestino em tal região de Belo Horizonte, do estado. Tá, a campanha tem que ser não de gripe. Lá não está acontecendo gripe, lá o povo tá com dor de barriga. Então nós vamos fazer uma campanha de dor de barriga lá. Para evitar dor de barriga, você entendeu? E isso, as tecnologias podem nos ajudar. Exatamente. Não só as tecnologias duras, mas a tecnologia social, né? As redes sociais, essa tecnologia tão maravilhosa que a gente pode estar percebendo. Você imagina, você sabe que uma certa região, vamos supor, lá em Viçosa região, é uma população bem idosa. Então, os problemas lá para a população idosa, ela é mais específica. Talvez ela não seja o mesmo quadro de uma outra. Tá, os médicos estão atentos, acredito que sim, mas e a comunicação? Tá atento para conversar com idoso? Né? Exatamente. De pessoas acima de 60 anos. Na verdade, as pessoas 60, a questão de idoso é uma coisa também que a estatística ela funciona até certo ponto, né? Exato. Mas, enfim, pessoas que já passaram do meio século, né, de vida. Quais são as demandas dessas pessoas? Você se comunicar com um jovem de 20 anos é diferente de você comunicar com uma pessoa de 65, de 70. Então, a comunicação tem que perceber isso. E, às vezes, algumas doenças, elas alcançam públicos específicos, né? Exatamente. E como a gente fala de SUS, né? Aí a gente fala em comunicação e saúde, Kotler, né? O Philip Kotler, o papa do marketing, fala em organizações centradas no marketing. E quando a gente fala em comunicação e saúde, a gente fala de comunicador, a gente fala de comunicação institucional, e a gente fala também de atenção primária, atenção secundária, conversa do médico com o paciente. Então, assim, é muito importante, por exemplo, instrumentalizar o agente comunitário de saúde, instrumentalizar a enfermeira no posto de saúde, na unidade básica de saúde, porque isso não é criar mais trabalho, isso é qualificar o trabalho. E hoje nós temos as redes, nós temos os cursos que podem ser online, sabe? Essa informação chega, ela precisa estar instrumentalizada para estar chegando a essas pessoas. Você estava falando aí de algumas da atenção primária e tudo mais. Você imagina, por exemplo, que até hoje a gente se comunica muito mal com relação à morte, o fim da vida, a finitude. Quando os profissionais chegam perto da família, tem profissional que começa a desabar de tanto chorar junto com a família. Então, ao invés de ajudar, não tá legal, você entendeu? E a gente pouco, não, mas aqui o profissional é muito emotivo. Não, esse momento, ele é um momento delicado, é um momento que não é a sua parte afetiva que está dialogando ali, você tem que ter uma postura profissional com relação, inclusive para amparar essas pessoas. Então a gente tem essa dificuldade de falar da finitude da vida, que é uma questão da comunicação, que você falou. Não é a comunicação, Leandro, ela não é é o que você está falando, nós temos vários níveis de comunicação dentro da saúde. A gente tem a comunicação institucional, a gente tem a comunicação de mobilização, a gente tem a comunicação também que precisa ser vista com carinho, que é a comunicação do profissional com o seu paciente, ou com o seu cliente, ou seu cidadão, enfim, cada teoria fala de uma coisa. Mas essa comunicação, né? Por que as pessoas reclamam tanto que os médicos não olham nos olhos? É porque as pessoas estão sedentas de olhar nos olhos. Isso precisa ser observado.
Eu estava conversando com uma querida amiga, ela estava falando assim, o médico chega perto de mim, nem olha para mim, parece que vai embora, nem olha para mim direito, já fala. Sabe, as pessoas elas querem o contato, elas querem o acolhimento, o ouvido, sabe? E aí eu volto a dizer, estudar comportamentos humanos. E a comunicação, ela tem que estar dentro desse universo. Não tem como escapar da comunicação, não. Pode até querer, né, Léo? Pode até querer. Não tem, né? Os comunicadores, não. Mas não tem como fugir disso, né? De você... E tem técnicas que facilitam isso, Leandro. Né? Tem técnicas que você pode acolher bem o seu cliente com técnicas de comunicação. São várias técnicas, inclusive a técnica da comunicação não verbal. Às vezes você tenta ser polida na palavra, mas a sua face está dizendo totalmente o contrário. Tipo assim, sai daqui fora, senão eu vou te meter a porrada. Sai daqui, por favor. Não, Outro atendimento. Exatamente, né? Pois é, né? E, olha, uma das pessoas que entraram aqui, o Alan Campos, defensor ferrenho da comunicação regionalizada, mestre em comunicação, assessor de comunicação da regional de Pedra Azul. Lá... Que delícia! Tem muita coisa interessante lá para a gente aprender, porque é uma região que tem muita gente bacana fazendo mobilização social lá, com certeza. Bacana. E sobre essa questão do humanizar, né, Adri? Isso é fantástico, assim. E não é um favor. Isso é um ponto de partida, né? E aí, quando a gente tem um discurso impositivo, o faça, o não sei o que e tal, a gente tira a alteridade, a gente tira o outro. Então, assim, eu vou contar aqui um caso que aconteceu antes dessa live. Eu adoro seus casos, né? É experiência, isso é bom para compartilhar, Leandro. Pois é, a questão do respeito, porque certas coisas hoje se divide muito a sociedade e às vezes esquece o que é igual, né? Então, o humano, o ser vivo, ele merece respeito. E assim, hoje a gente tem um movimento muito grande de valorização dos pets. E às vezes a gente se pega tratando o pet melhor que tratando o nosso humano, sabe? Agora, por exemplo, o meu Beagle, né, que tem Beagle é a raça do Snoopy, é um cão com extrema personalidade. Você joga a bolinha para ele fala para você, ele olha para você e fala assim, pelo olhar, né, gente? E fala assim, mano, por que você acha que eu quero correr atrás dessa bola? Então, o Snoopy pegou um negócio de comida e eu não conseguia trocar com ele por nada. Sentei do lado dele, comecei a fazer carinho e tal. Comecei a entrar na mentezinha dele. Mas olha que coisa interessante que você está falando. Eu não posso perder essa oportunidade. Olha o que você falou de interessante. O animalzinho, o seu pet, está ensinando a você como ele gosta de ser tratado. Não é do jeito que você quer. Você entendeu? Talvez o nosso amor grande pelos animais é porque no animal você tem que ter paciência. Você tem que olhar nos olhos. Você sente. O animal, ele sente quando você está triste. Você não precisa dizer que está triste. Ele sente. Então é isso que a gente está perdendo nas relações humanas. A capacidade de perceber o que o outro está sentindo. E não o que ele está falando nas redes sociais, posando lá, né? Que está tudo bem. Exatamente. Né? Não, e o que eu estou
Gente, pelo amor de Deus, não estou fazendo comparações, estou falando de alteridade. É isso. Sabe, aconteceu uma coisa, eu coordenei por 2 anos o atendimento na farmácia de Minas. E peguei grande parte da pandemia. E um dia chegou uma usuária muito nervosa. E ela não queria conversar com ninguém, ela queria xingar, E ela estava com o marido. E o bicho pegou tanto que eles me chamaram. E aí eu vi que estava difícil conversar com ela, eu cheguei perto do marido dela e falei assim, nunca aconteceu isso, tal, por que ela está dessa forma? Ela perdeu o pai ontem. E não teve velório por causa da Covid. Olha o quanto é importante a escuta. Em uma análise totalmente fria, todo mundo tem que ser tratado com respeito. Ponto. Isso é fato. Mas como que esse respeito parte da gente em um momento em que a pessoa está mostrando tanto desequilíbrio? Justamente. E na saúde isso não é uma exceção. Isso é quase uma regra, né? Você, quando está com saúde, o seu emocional é abalado. As suas e o inverso também acontece, né? Se você está com um problema emocional, seu físico ele grita por você. Se você está com o físico ruim, as pessoas ficam com a cabeça também enche. O ser humano é muito complexo, né? Eu não estou dizendo que os profissionais de comunicação e os profissionais de saúde têm que ser aquele, sabe, eu tenho que saber sobre tudo, psicanálise, sobre psicologia, sobre... Não. As técnicas de comunicação, as estratégias de comunicação, elas nos ajudam inclusive as técnicas de comunicação não verbal são extremamente importantes na área da saúde. As pessoas não percebem isso. Alguns comunicadores não dão conta disso. A comunicação não verbal, ela é extremamente importante. Se você vai num local e você não... é o que eu falo, assim, Chico Xavier que falava, né? É o que você pensa, é o que você sente e a forma como você age. O desequilíbrio emocional e mental é justamente quando isso aqui não está... Quer dizer, você pensa uma coisa, você sente outra e você age completamente diferente. Então, às vezes, um movimento de raiva não é raiva, na verdade, é medo. E o medo está muito relacionado com a questão da saúde. Né? As pessoas não recebem um diagnóstico e ficam assim, que lindo, coisa linda. Nossa, eu sou guerreiro, hein? Ninguém é guerreiro o tempo todo, né? A gente precisa entender os momentos que a gente tem, a relação que a gente tem com as nossas fraquezas, com os nossos desequilíbrios. E o profissional não é aquele que vai entender tudo e ele vai ter que ser o mestre dos magos e resolver todos os problemas. Mas é perceber essa pessoa, ela precisa não de um tratamento físico, ela precisa de um tratamento psicológico, ela precisa de um tratamento psiquiátrico. O problema dela não é pressão alta, sabe? Quanto que a gente tem de pessoas que têm síndrome do pânico e as pessoas não... O profissional da saúde não percebe, não consegue entender por conta da pressa, por conta do processo que precisa atender 1000 em 1 minuto, né? E outra coisa, né? Tudo passa também pela questão da empatia, né, Adri? Uhum. Da empatia, tanto do profissional quanto da população em relação ao profissional, né? Então, e adoeceu assim, tanto, né, Leandro? Os nossos profissionais na época da Covid, tantos, não só fisicamente foram contaminados, né, pela gripe, pela Covid, mas emocionalmente. Os nossos profissionais da saúde, eles precisam de um carinho muito grande. Você tocou um assunto bem legal. Eles precisam também desse carinho e desse afeto, porque eles sofreram muito, muito. No campo, né? Então, a saúde mental é pauta. Isso mesmo. E
e pensar nisso, pensar assim, olha, eu sou a primeira vez que eu sou esse profissional, mas não é a primeira vez que esse profissional está atendendo alguém hoje, né? Aí eu volto a falar, por exemplo, muito orgulho da farmácia de Minas, no atendimento a 2.500 pessoas por dia. Justamente. Não, os nossos Então, profissionais, eles, eu acho assim que eles são os nossos heróis mesmo, sabe, Leandro? Porque foram profissionais que enfrentaram tudo isso assim, sabe? De peito aberto, de uma doença que você não sabia a dimensão dela. O profissional tinha que enterrar, às vezes, seu pai, sua mãe, e cuidar de outras pessoas. Então, assim, esse momento do Janeiro Branco é um momento da gente pensar essa questão da saúde mental micro, que é a nossa saúde mental, a gente com a gente mesmo, e a gente com o outro, e a gente com o planeta. A gente precisa dessa reflexão, né? Que bom que tem essas datas, que são oportunidades de um questionamento, né? De tipo assim, puxa, os nossos profissionais da saúde precisam também de tanto carinho e de serem ouvidos, né? Serem ouvidos. exatamente. Inclusive pela gente da comunicação. Justamente. Né? Exatamente. Uma coisa Entender que eu... as demandas deles também, né? E que devem ser, hoje em dia, muito maiores do que há um tempo atrás. Né? Coisa aí, fazendo um depoimento também, trabalhar na comunicação de saúde durante a pandemia é algo extremamente punk. Isso, é. E você tem um compromisso em levar a melhor informação possível naquele momento. Você sabe que aquela informação pode ajudar a salvar uma vida. Ao mesmo tempo, você divulga o número de vítimas da pandemia diariamente. E ao mesmo tempo, você está no meio da pandemia também, porque a gente não usa como um manto mágico, né? Eu gostaria muito de estar na minha versão super-homem, colocar o meu óculos e virar Eu queria ser a Mulher de Ferro. Mulher de Ferro não tem coração. Mas não somos, né, Leandro? Nós não somos Mulher Maravilha, Homem-Aranha, nada. Nós somos seres com muitas habilidades, mas seres totalmente frágeis. A gente está falando dos profissionais, agora é a choradeira, né? A gente está falando dos profissionais da saúde que precisam de um carinho. Os profissionais da comunicação também, Leandro. Porque às vezes os profissionais da comunicação, não só na área da saúde, mas em geral, nós somos muito atacados. Nós somos institucionalistas, né? Nós somos chapa branca, e não é assim que funciona as coisas. As pessoas têm uma visão errônea que quem trabalha na assessoria de comunicação é chapa branca, que está defendendo interesses particulares. E não é, você sabe isso, você como administrador público, você sabe que, claro, tem suas exceções, mas a grande parte, a grande maioria, são profissionais que trabalham em prol do SUS, do Sistema Único de Saúde. E eles também ficaram muito na linha de frente desse processo, né? Então, assim, a gente precisa de carinho também. Chamego. As tamagotchis, né, da comunicação. Mas, a gente vai ter que fazer, Leandro, divã dos assessores, cada um chorar suspitando. Pois é. E muito importante trabalhar isso com a comunicação simples, né? Muitas vezes isso pode desagradar a técnicos, mas se o público com que a gente estiver se relacionando naquela produção for um público geral, a gente usar uma linguagem simples, direta, a gente usar a gente usar acessibilidade nas nossas ferramentas. Justamente. Inclusive, eu gostaria de falar aqui, né, que eu sou Leandro Heringer, jornalista, pardo, com uma blusa azul. Estou falando da
minha casa, do escritório, tem um fundo de madeira atrás. É um Bacana. prazer. Eu sou a Adriana, estou estou com a minha águia, estou de blusa preta, sou branca. Mas isso é muito interessante. É a comunicação, para você ver como é que é tão complexa a questão da comunicação e das ferramentas. Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Porque a comunicação tem que ser direta, simples, objetiva e tem que alcançar as pessoas. E nós temos pessoas que não escutam, não enxergam, têm algum tipo de deficiência. A gente tem que enxergar essas pessoas. Nós, como profissionais de saúde, nós temos que enxergar essas pessoas. E colocar essas ferramentas de acessibilidade nos sites, nas redes sociais, no material que a gente está divulgando no YouTube. Assim, algumas instituições a gente percebe que já consegue fazer isso. Fazer essa apresentação. A Fiocruz, em alguns canais específicos, consegue fazer isso muito bem, algumas ONGs. Mas isso tem que estar muito popularizado também. Né? A comunicação é para todos. E acessibilidade é algo extremamente